Alô, tribo ativa! Alô, você! 2026 chegou! Chegou na nossa porta, chegou para nossa tribo. E como é que a gente vai receber esse ano? Como é que você está se preparando aí para receber esse ano? Bom, da minha parte, ele vai ser recebido com as portas abertas para a prosperidade, para a saúde, aquela bem facinha de chegar na nossa vida, através de boas escolhas e menos excessos, e vai chegar se plantando numa base muito sólida do essencialismo. Essa prática que eu tenho há muito tempo na minha vida. Nesse vídeo, então, eu quero apresentar para vocês o essencialismo na prática. Vocês vão conhecer uma parte da cozinha de Lu Naturopatia pelo mundo por onde ela está, né? E vocês vão conhecer também o meu cantinho aonde eu cultivo a saúde, né? Sempre baseada na minha prática de essencialismo. Espero que da tua parte você abra as portas, as janelas para receber 2026 com mais qualidade de vida, menos excesso e que a base seja a prática do minimalismo. Vamos pro vídeo? Vamos! Sobre o essencialismo para esse primeiro dia do ano, eu vou sugerir para vocês umas leituras. O primeiro livro é Micro Hábitos. E ele é um livro que vai mostrar para gente como os pequenos hábitos trazem para gente aqueles grandes resultados. E como que a gente possa ir colocando esses pequenos hábitos na nossa vida, mas de uma maneira que não seja traumatizante. Então é um livro muito, muito bom e ele se chama Micro Hábitos. Se lê muito facilmente e tudo. Para fazer a minha virada, né, para o essencialismo, eu tive que passar por esses processos. E o segundo livro, ele está aqui, porque eu ainda tenho um trabalho para fazer com ele, então eu trouxe. É o Hábitos Atômicos. Esse livro, ele vai falar para a gente tudo que já é automatizado na nossa vida. Que a gente vai sempre fazendo, sempre repetindo e que a gente acaba não se dando conta. Porque o que o cérebro quer? O cérebro quer que a gente repita sempre as mesmas coisas para ele não ter trabalho, né? Que ele não quer, ele quer viver, ele é o último que morre, então ele não quer estresse para a cabeça dele, né? Ele não quer estresse pro meio biológico dele, né? Então ele vai querer que a gente repita sempre as mesmas coisas. Então esse livro aqui é o livro que vai poder ajudar a gente entender o tanto de coisas atômicas que a gente vai fazendo na nossa vida. Depois dele, aí vem o essencialismo. Aí sim a gente vai entender o que é essencialismo. E por que eu vou deixar um pouquinho aqui para quem quiser tirar uma foto, ó, esse é o livro. E o que é assim, sinteticamente falando, de essencialismo? Essencialismo é aquilo que é essencial para você. A gente não descomplica aqui a alimentação funcional, a gente fala é o que tem função no teu corpo. Só come o que tem função para você. Essencialismo é essencial para você? Você já tentou ver se não é um hábito automatizado na tua vida? Né? Se você pode viver sem aquilo, e eu tenho um hábito de no final do ano eu dar uma destralhada dentro de casa, assim. Tirar, assim, o que eu não preciso mais. E vocês viram que eu fui levar um saquinho de roupa, mas já era o meu destralhamento. Então, destralhamento, limpeza, e é limpeza mesmo, gente, limpeza de esfregão, de arrancar a craca mesmo. É alguma coisa que para mim é essencial, que eu comece o ano não me preocupando que tem algo sujo, que tem algo fora da ordem, da organização e que esteja somente o que é essencial por ali. Então isso já é uma prática que eu tenho. Não fez antes do ano novo? Não tem problema, não é uma simpatia, é uma prática, é uma ação que a gente vai fazer. Qualquer momento da vida
que você sentiu o chamado, o que você quiser fazer, você pode fazer. Agora, você fazer isso sabendo que você vai tirar, destralhar a tua casa para colocar hábito menor na tua vida. Saber que você vai tirar um hábito que é automatizado e que está te trazendo desconforto, não está te trazendo saúde, às vezes está até te adoecendo, não é mesmo? Aquelas panelas pretas que a gente tem aí, essas panelas de tefal, panela de alumínio, não é mesmo? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tem que ter 300 panelas para cozinhar. Para mim, é essencial que eu tenha a minha panela elétrica, porque como vocês viram, eu posso fazer um montão de coisas com ela. Então, para mim, onde eu chego, eu fui para o Brasil, levei, ela acabou, uma que eu tinha levado, ela queimou lá em São Francisco Xavier e tive que descartar ela, mas depois encontrei o Marcelo, é o marido da Aline lá em São Tomé das Letras, e ele é assim um espetáculo para tudo que é elétrica. Aí ele me disse, eu teria arrumado. Aí eu recebi uma outra do Canadá, mandei para lá e ele otimizou ela para a energia do Brasil, que é muito, que oscila muito e tudo. Então, dá sim para ter panela elétrica aí, mas que custa bem caro, bem caro mesmo. Mas para mim, para não ter várias panelas, para eu poder usar somente uma, eu prefiro ter a elétrica. Só que eu sou precavida, eu já tinha levado umas, né? Como eu sabia que ia passar um tempo, eu já tinha levado umas panelas de inox também, para eu poder ir me acudindo, caso eu precisasse cozinhar um ovo, por exemplo. Na elétrica, dá para cozinhar o ovo também, mas caso acontecesse alguma coisa, e realmente aconteceu. Então, essencialismo é aonde você estiver, é o que é essencial para você naquele momento. Como eu estou de retorno para o Canadá, como já disse para vocês, não sei aonde eu vou morar, então eu não tenho excessos, eu tenho o essencial. Aonde eu for, eu vou caber, né? Por quê? Porque eu só preciso do essencial. E hoje eu sei, aonde eu chego, eu sei o que é essencial para mim. Então foi um pouco desesperador para mim. No Nordeste, quando eu vi que eu não tinha um acesso tão direto ao meu alimento, que é essencial para mim. Então isso me desesperou um pouquinho. E aí eu comecei com ações, por exemplo, colocando pintinho no sítio para a gente ter os ovos, né? Tentando ver se dava para comprar alguém que viesse de Recife trazer para mim. Aí eu vi que não era viável, porque estava dizendo que tudo era orgânico, quando eu fui experimentar não era, tipo assim, então eu fui tentando achar o que era essencial para mim, né? Mas aqui, como eu já sou acostumada, eu já sei o que é essencial, então não tem excessos. E o que o essencialismo me ajuda? A mim, estou falando de mim. Ele me ajuda a viver bem abaixo do meu nível de vida e com conforto. E por que o conforto? Porque eu só tenho o que é essencial. Eu sei o que é essencial para mim, eu sei o que eu preciso e ele faz com que eu possa viver, né? Como vocês viram, eu fui num brechó e comprei o bol, né? O bolzinho que serviu para o nosso jantar maravilhoso. Quem não assistiu, assista aí a live de Ano Novo, né? E foi um prato lindo, maravilhoso. Eu comi assim sem compostura. Eu comi sem maturidade nessa live. Porque há mais de 2 anos eu estava esperando comer um pokeball. E ter o bolzinho que eu queria para comer. E ele é elegantésimo, lindo, maravilhoso. Comprado num brechó que custou, sei lá, nem sei o preço tá aí no vídeo, não me lembro agora. Então, tipo assim, ele é o essencial para mim, né? Então, ele virou alguma coisa essencial. E eu conto para vocês o porquê que ele virou essencial. Porque eu andei pelo Brasil buscando meu bolzinho. Um bolzinho é uma cumbuquinha, é uma tigelinha.
vai caber na minha mão, aquela que eu vou ter prazer em comer, que cabe a quantidade exata de comida que eu quero, para aquilo que eu quero, né? Que seja lindo, que seja bonito. E aí eu me lembro que no Nordeste eu acabei indo comprar um filtro de água, que era essencial para mim na praia. E aí um filtro de barro, sabe? Me levaram na feira dos prazeres, acho que é isso. Prazeres ou piedade, alguma coisa assim. E aí eu vi um balzinho que mais ou menos parecia. Coloquei na minha comprinha, na hora de pagar eu vi que subiu demais o valor. E aí eu olhei para a menina e disse assim, por que subiu tanto? Ela disse, é porque esse bol aqui, eu falei, o bol custa 6 e pouquinho, né? Ela falou, não, R$ 69,90. Aí eu disse para ela, então deixa ele que ele sai do meu orçamento. De boa. E eu fui para casa triste porque não ia ter meu bolzinho, né? Então quando eu cheguei aqui, gente, era essencial para mim, para o meu tipo de alimentação, que eu fosse comprar o meu bolzinho. Porque dentro do meu método de suporte e saúde em alimentação funcional para modulação intestinal, modular os intestinos das pessoas, fazer com que esses intestinos sejam limpos, né, que eles trabalhem com todas as funções dele, então eu tenho um método para isso. E ele é traduzido para brasileiros e para canadenses. Então a alimentação não é a mesma. No Brasil, eu vou trabalhar com uma feijoada vegana. Com eles aqui, eu vou trabalhar com feijão, tipo um chile, alguma outra coisa. E sempre trabalhei muito com pokeball, porque foi a maneira de enfeitar o meu método, enfeitar a comida, que vocês sabem que o que eu cozinho é extremamente prazeroso, elaborado, simples, gostoso, né? Para os paladares saudáveis, né? Para os paladares viciados, a gente tem que perdoar, né? Porque eles estão viciados em produtos alimentícios, né? Que não tem essa pegada natural. Então a gente perdoa e tá tudo certo, porque não é a pessoa o problema, né? É o vício, não é mesmo? Voltando sobre o nosso essencialismo, o porquê que para mim é essencial, então, ter o meu bolzinho? Porque me lembra que eu comi muito nos meus bolzinhos durante o tempo que eu estava criando as receitas para o meu método. E vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que para cada programa entra mais ou menos umas 400, mais de 400 receitas. E tudo testadas por mim. Então, eu trabalhei para isso daí. Então, eu me lembro dessas experiências que eu tive, né? Com comida em formato pokeball. Pokeball, como eu falo na live e trago aqui para vocês, é uma maneira de ter o prato feito, mas na Ásia, né? Então, eu achei isso elegante e como aqui já entrou na cultura, eu trouxe isso. Esse é o primeiro fator. Mas o porquê que eu gosto muito de louças bonitas? Porque quando criança, eu brincava com caquinho de vidro. E eu tinha os mais lindos, eu tinha uma coleção. Eu não posso contar para vocês quantas cozinhas, quantas casinhas eu tinha. Eu tinha casinha em cima de árvore, onde eu me protegia da minha mãe violenta. Eu tinha embaixo da casa, que dava para entrar. Eu tinha no meio de um samambaial. Então, eu tinha para trás da casa também um outro lugar, uma outra casinha. Então, eu não sei quantas cozinhas, quantas casinhas eu tinha. E era sempre com os caquinhos de vidro. Então, hoje, se eu posso, né, alimentar essa paixão que eu tenho pelas docinhas, não é mesmo? E que eu tenho essa consciência, né, do que é essencial, por que não alimentar, né, essa brincadeira, esse prazer, essa diversão que é, então, usar bem as loucinhas, vamos dizer assim, né, porque eu chamava elas de loucinha. Eu era já chique, eu falava minhas loucinhas, nunca falei caquinho. A maioria dizia, vamos lá no lixão catar caquinho? Eu não, eu vou buscar minhas loucinhas. Olha só, para vocês verem o quanto quando você chega onde você quer chegar, você entende o poder que tem as palavras. Tanto aquelas que você
alimenta dentro de você, como aquelas que são projetadas para você, ou com validação, ou com desvalidação, não é mesmo? Então, eu queria contar essa história para vocês, onde que o essencialismo, ele entra trazendo alimentando esse prazer que eu tinha. Mas tem uma outra coisa também. Eu acho que essa é a coisa mais essencial que o essencialismo me trouxe. Além de viver, então, abaixo do meu nível confortavelmente, né, do nível econômico e confortavelmente, porque isso faz com que eu me enriqueça, não é mesmo? De todas as maneiras, e poder alimentar esse prazer que eu tenho por por cozinhar e depois servir em pratos bonitos. Mas a coisa mais assim, eu acho que mais singular e mais essencial foi eu poder lidar com a falta. O essencialismo me ajudou a lidar com a falta. Esta falta, ela me perseguiu durante anos. E depois da minha cura da ferida materna, né, que aí no canal a gente tem um monte de vídeos falando sobre essa cura da ferida materna e que agora nós vamos continuar tratando dela. Mas lá no canal lucinetecarvalho.oficial, é lá que a gente vai trabalhar mais a nossa parte terapêutica, que esse canal aqui vai ficar mais para naturopatia, para que o YouTube ele consiga entregar melhor os nossos vídeos, né? Então, depois dessa minha cura pelas montanhas da Mantiqueira e por esse tempo sabático, eu estou sentindo o quanto que a falta era um peso na minha vida. Falta alimento, falta isso, estava sempre faltando alguma coisa. Eu tinha, assim, 3 congeladores e estava faltando. Eu lidava muito mal com a falta. Hoje, eu sei integrar o essencialismo dentro de uma abundância, porque a falta não existe mais. É lindo, não é? Chuva de amor pra gente, né? Que consegue trabalhar na gente. Então, era um pouco isso que eu queria entregar para vocês nesse primeiro dia do ano, como presente para vocês. E durante esse ano, nós vamos estudar muito esses livros aqui, né? E a gente vai acabar entendendo um pouquinho mais sobre esse essencialismo. Agora eu vou apresentar para vocês o meu essencialismo na minha alimentação. Nesse essencialismo tem conhecimento, ação e consciência. É o que mais a gente preza por aqui, né? Então vamos lá. É um lugar extremamente simples e um lugar onde o que preza realmente é o conhecimento e o que é essencial. É essencial? Está aqui. Não é essencial? Não está aqui. Então, vamos lá. O local já tinha esse quadro. Então, ele fica por ali, né? A natureza já nos ofereceu. Aí, isso daqui eu encontrei por aí, num desses lugares assim que as pessoas vão colocando as coisas, na beira da estrada mesmo. Tem o nosso livro, que já foi todo lido, né? E que ele reforça pra gente o mau hábito de comer glúten. Confesso pra vocês que isso aqui é a coisa que eu mais uso. Eu ganhei de uma amiga, porque elas sabem que eu sou a louca dos potes. E aí, aqui tem canela, tem casca de laranja seca, junto com canela e anis. Eu estou, assim, simplesmente numa fase da minha vida que é isso que eu preciso. De certo, para esquentar o corpo, né? Então, o chá, antes de começar a comer pela manhã, sempre tem ele. Aqui tem um pouquinho de espinheira santa, que ainda veio do Brasil. Aqui é chá de alecrim, misturado com... eu não me lembro mais o que é, mas é alguma coisa para dar alegria. Possivelmente gengibre, né? Porque eu vou fazendo essa... E eu abro o pote, sinto o cheiro, sabe? Aí eu entendo o que eu fiz. Esses potinhos nós compramos juntos, então eles estão aqui, ó. Aqui tem erva doce,
menta e anis. Esse cantinho tem os chás, né, que a gente usa muito para as nossas lives. E aqui, então, tem que eu vou acabar mostrando para vocês como fazer. Aqui tem a gengibre, né, seca. Então, é desidratada, em pó. Que, na verdade, como secou, tá ainda granulado, mas era só bater no liquidificador que já vira em pó. Chazinho de boldo aqui. Agora, vamos para esse cantinho. Um macarrão sem glúten, né? O nosso saquinho, onde ficam os nossos paninhos que a gente cobre as nossas comidinhas, não é mesmo? Que Dona Marli fez. Muito agradecida, Dona Marli. Muito agradecida. Olha onde está a arte da senhora. Cogumelo seco, que ainda não tive como ter pote de vidro para colocar. Então, tem cogumelo seco por aqui. Aqui são cogumelos secos, é uma mistura, tá? A riqueza que tem por aqui, que é a aveia, o sacão de aveia. Já tenho ela aqui atrás também, num pote preparada, já para fazer a aveia adormecida. Aqui está a creatina, né? Por aqui, ó, então a semente de chanvre. Na verdade, é a semente da cannabis, mas que não dá barato nenhum e que é alimentício, tá bom? Uma das belezas de ter sido liberado a cannabis é para que a gente realmente possa comer a parte que é comestível dela, ao meu ver. E a parte medicinal também. Aqui, semente, então, de abóbora, então, a castanha. Aqui tem, gente, não dá para viver sem esse gel de linhaça, né? Para tudo, para dentro, para fora. Tâmara, para vocês irem vendo, né? Aqui já tá um mix, porque às vezes eu tenho que sair um pouquinho rapidinho, então eu só pego meu potinho já com meu mix de sementes. Não preciso de tantos talheres, então o suficiente está por aqui. Isso daqui, eu não sei como como é que é o nome disso daí? Nozes. Aqui estão os meus suplementos, os que são diários, então já vou logo mostrando para vocês. Complexo B, aqui é glucosamina com condroitina e enxofre, para tirar, assim, possíveis dores articulares, né? Eu tenho um protocolo para esse, para mim, não sei se vocês sabem, eu tenho protocolo para mim também, né? Magnésio, aí aqui o magnésio, que é aquele maravilhoso para cabeça de TDAH, né? Que é o treonato, a vitamina E, aqui o zinco, a K2, a D3, né? K2, D3 e a 5-HTP. E por aqui eu tenho, então, a vitamina C, que às vezes eu faço um complexozinho para mim com ela. O que a gente acabou comprando, nossos bolzinhos, o que é essencial, porque eu gosto muito de comer pokeball, essas tigelinhas assim que cabem na mão da gente e tudo, né? Os potes de vidro, que aqui eles são assim, né? Eles têm, tipo, duas tampas, ó. Tem a tampa interior, né? Que vai dentro. E depois tem essa daqui que encaixa por cima e tampa, né? Essa parte aqui, ó, então tem quinoa, aí aqui dentro o armarinho da gente tem tudo que a gente precisa, tudo sem glúten, então grão de bico, lentilha, e aí vai, gente, aí tem coisa até não querer mais aí para comer. O nosso sal, que é o sal marinho, nosso cantinho de chocolate, porque a gente gosta, esse daqui ele é 82%. O chá para fazer a kombucha, né? Nossa pimentinha que veio lá da hortinha de Carneiros, né? Vinagre, aí então tem vinagre de maçã orgânico, vinagre balsâmico para ir temperando, né? E esse ficou assim, então, o nosso cantinho essencial. É o que é essencial. Como vocês sabem, eu tô me reinstalando no Canadá. Eu ainda não sei para onde que eu vou, né? Então, eu estou com muita cautela para ter o mínimo possível de coisas, mas que esteja dentro do que eu proponho sempre, né? Como saudável. Então, dentro dos potes, tudo ajeitadinho e isso daí. Aqui fica para esquentar a água. Isso daqui eu encontrei por aí, então
vamos dar uma segunda vida, né? Que é a única coisa de plástico que tem para não cair água no móvel que tá aí, não é mesmo? A gente pode estar se mudando, se instalando, chegando. Um cantinho que tem tudo isso tem uma riqueza muito, 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 muito grande. Muito grande mesmo. E falei na live para vocês, eu não tenho mais que 2 xícaras. Então, eu tenho essa, que é muito usada para o meu chá. Então, o essencialismo é isso, ó. Ela é essencial, é a que vai me dar mais prazer, tanto em pegar, tanto em tocar, quanto sentir ela, né? E era a que eu escolhi, a que eu tive consciência para escolher e que vai me acompanhar por um bom tempo, né? Então, o essencialismo é um pouco disso. E a outra, então, é uma que é mais ou menos parecida com vidro, mas que tem um cabinho onde eu bebo muita água. E essa aqui é de chá. Então, essencialmente, eu bebo como líquido chá e água. E que eu vou fazendo as minhas misturas com as minhas especiarias e que vai formando todo o remédio, né, que eu tenho. Na live de ontem eu falei muito sobre profilaxia. Então, aí a gente vai criando remedinhos, né, que vão ajudando a gente a não ficar doente. Vamos agora entender a força do essencialismo dentro de uma cozinha saudável. E como a gente pode preparar uma cozinha saudável, né, com a pegada do essencialismo. Então, olha aqui para vocês verem. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter numa cozinha, limpeza. Cozinha tem que estar extremamente limpa para que ela seja saudável. E as coisas acessíveis para que a gente possa ser artista, né, da nossa própria alimentação. Então, aqui tem cebola nesse espaço, lentilha, né? Então, fica aí o fogão, muito simples, mas tem o fogão, fogão elétrico, aqui cafeteira, tem o liquidificador, tem a garrafa, né, que é para esquentar água, e tem aqui, gente, a coisa mais importante dessa cozinha, que é o lugar aonde a gente coloca, então, o composto. E esse composto, depois a gente coloca ele dentro de um outro container e ele vai para ser descartado, né? Então, a gente tem o que é essencial, flores na janela, não é mesmo? Então, é um semi-basement, que a gente chama aqui, né? Então, aí, ó, tem felicidade maior do que ter cebolinha na janela? Então, vocês estão me entendendo agora meu desespero quando eu plantava cebolinha na Praia de Carneiros e eu não tinha cebolinha? Esse aqui é meu alho poró, que foi usado. E como estou mostrando em funcionamento, aqui está, ó, meus paninhos, né, que eu acabei colocando detergente dentro, falei na live, expliquei para vocês. Aqui eu estou virando o meu azeite temperado para comer os meus ovinhos, né? Outro paninho que está se lavando. Eu estou começando a preparar aqui, ó, o meu colágeno. Então, olha o tanto de coisa que já foi aqui dentro. Já foi clorofila, já foi o colágeno, já foi a creatina e assim vai. Mas aqui está o meu luxão, né? Que é a minha panela elétrica que eu cozinho tudo. Então, ela tem 12 funções e eu faço tudo aqui. Então, eu faço sopa, cozinho feijão, cozinho tudo. E ela é, claro, pro lado de dentro, ela é de inox e cozinha a vapor. Como vocês estão vendo, ó, no uso dela, ó, foi cozinhado inhame e batata doce aí dentro. Olha só, que prazer, né? O nosso azeitão e, claro, a máquina para fazer o suco verde, porque aqui a gente pode, né? Então, ele é um suco mais nutritivo, a gente vai acabar falando bastante dele. E aqui eu começo a preparar, então, o meu prato para o meu café da manhã, que é o inhame e a batata doce, com casca e tudo. Aí eu uso essa escovinha para lavar bem a batata doce quando ela chega. E depois ela vai para dentro do vinagre. E aí ela é cozida, então a gente pode sim comer a casca, além dela ser orgânica. Vou falar um pouquinho para vocês desse cantinho de trabalho, onde também acontecem as nossas lives, né?
essencial para mim, que tenha muita água filtrada, limpa, né? Então aí está a água com meu, então, potinho, meu segundo copinho, né? Vamos dizer assim, e xícara que serve tanto para eu carregar para onde eu vou o meu suco, né? Como também água e, sobretudo, também tomar água aqui, né? Cantinho onde eu coloco um presente de Marcelo, aonde eu coloco o meu telefone, né? O telefone que é usado, o computador, né? E o plantio que a gente fez, então, da nossa jiboia. E ela é aquela cor variada, a gente não consegue ver ainda, mas a gente vai seguir o crescimento dela. Esse cantinho aqui, então, é o cantinho de leitura, onde sempre tem um livro por ali. É porque eu trabalhei na live ontem, tirei as coisas, né? Aqui segue secando as nossas ervas. Então, aqui tem gengibre, né? Secando, porque o acalentador fica ali embaixo. A gente plantou juntos, né? E a gente vai ver como é que vai crescer isso daí. E aqui fica um banco onde eu almoço, janto, às vezes assim também, quando eu quero meio que trabalhar aqui no escritório. E o que é essencial para mim? Ter uma bike. Para a hora que eu estou trabalhando aqui, ó, bem pertinho, se eu estou cansadinha, né? Ou que eu quero me ativar um pouquinho, porque nós somos ativos por aqui, então aí está a bike, está o espaço da bike, aqui para poder fazer um pouco de exercício e o tapete de yoga. Este cantinho aqui, ele é um cantinho que fica perto da cama. E o que ele traz como representatividade do essencial para gente? Está aí um livro me lembrando, né, de dormir bem e comer bem. Tem essa fonte de água aqui, né? Os óleos essenciais que eu preciso e um difusor. Esse é o cantinho que fica no quarto. Isso aqui é o que é essencial para mim. Sempre pense o que é essencial para você. Por isso que eu estou mostrando a pegada do essencialismo, né? O que é essencial? Para mim é essencial que tenha um barulhinho de água quando eu vou meditar, é essencial que tenha um cheirinho bom e é essencial que eu me lembre, né? Que tem dieta, assim, do futuro que vai trazer muita saúde pra gente. Agora vem o meu grande presente para todos vocês, que é o momento de agradecimento. Vamos juntos? Vou mostrar para vocês um movimento que é feito muito em yoga, que é se sentar em cima dos pés, né? Não é para todo mundo esse movimento, mas o que você conseguir fazer, dá para fazer, né? E a gente agora vai abaixar o corpo tranquilamente até que a cabeça chegue no tapete. E essa é a pose da criança, né, do fetus, que a gente chama em yoga. Este cantinho aqui, ele é um cantinho que fica perto da cama. E o que ele traz como representatividade do essencial pra gente? Está aí um livro me lembrando, né, de dormir bem e comer bem. Tem essa fonte de água aqui, né? Os óleos essenciais que eu preciso e um difusor. Esse é o cantinho que fica no quarto. Isso aqui é o que é essencial para mim. Sempre pense o que é essencial para você. Por isso que eu estou mostrando a pegada do essencialismo, né? O que é essencial? Para mim é essencial que tenha um barulhinho de água quando eu vou meditar, é essencial que tenha um cheirinho bom e é essencial que eu me lembre, né? Que tem dieta, assim, do futuro que vai trazer muita saúde pra gente. E o que é essencial para mim? Ter uma bike. Para a hora que eu estou trabalhando aqui, ó, bem pertinho, se eu estou cansadinha, né? Ou que eu quero me ativar um pouquinho, porque nós somos ativos por aqui, então aí está a bike, está o espaço da bike, aqui para poder fazer um pouco de exercício e o tapete de yoga. Agora vem o meu grande presente para todos vocês, que é o momento de agradecimento.
Vamos juntos? Vou mostrar para vocês um movimento que é feito muito em yoga, que é se sentar em cima dos pés, né? Não é para todo mundo esse movimento, mas o que você conseguir fazer, dá para fazer, né? E a gente agora vai abaixar o corpo tranquilamente até que a cabeça chegue no tapete. E essa é a pose da criança, né? Do fetus, que a gente chama em yoga. Mãe Natureza, chegou o momento de eu lhe agradecer, não por um feito, um dia, nem por um mês, mas por um ano. Mãe Natureza, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu tenho por 2025 uma grande gratidão. E eu queria lhe entregar essas palavras para que você possa sentir o meu gesto de gentileza, mas sobretudo de gratidão. Mãe Natureza, no teu seio eu me aninhei, no teu seio eu me transformei, no teu seio eu me integrei. Foram tantos lugares bonitos que eu não sei nem por onde começar a agradecer. Eu lhe agradeço pelos meus olhos, que viram tanta água em forma de mar, em forma de rio, de encontro de mar com eu. Tanto verde, tanta exuberância, tantas vidas, tantos animais, tantas pessoas com quem eu pude encontrar e que estão também se encontrando. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço pelas minhas pernas, pelos passos que foram dados para lugares que eu não conhecia, pelos meus passos que me levaram ao meu grande desafio, o meu próprio encontro. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço pela minha capacidade, mãe, de generosidade, de saber doar, de saber me doar, mas antes de tudo, Mãe Natureza, saber me cuidar. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço por cada cantinho, por onde os meus olhos passaram, por onde os meus olhos fizeram curva, porque é tanta beleza. Pela todas as vezes que eu exclamei, Mãe Natureza, para que tanta beleza? Eu lhe agradeço pelos momentos que você me permitiu de ser ativa, de ir e de voltar. Lhe agradeço pelos lugares que me acolheram. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço pela nossa hortinha, que você tão gentilmente nos ofertou o nosso alimento. Eu lhe agradeço, Mãe Natureza, pelas gatas, Mignon e Luna, que foram tão parceiras minhas nessa jornada e que hoje continuam fazendo a nossa alegria. E que hoje, Mãe Natureza, como os ativos desse canal, eu também tenho saudade delas, mas sei que elas estão no melhor lugar. Eu lhe agradeço tanto. Para 2025, eu só tenho que lhe agradecer. Lhe agradecer também pelos pequenos percalços que eu tive, porque sei que ali renasci. Muito, muito, muito agradecida.
muito agradecida pelos pequenos percalços, que nesse momento eu sei que foram tão pequenos diante da tua imensidão, diante de tudo que você me ofertou e de todo o prazer e toda a diversão que eu tive contigo. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Nesse momento, eu quero te pedir, simplesmente, para ser um ninho para mim, para 2026. E o resto, Mãe Natureza, nós vamos descobrir juntas. Vai ser um prazer imenso estar com você e saber que você faz parte da minha jornada. Pouco importa, de cura pessoal ou de vida profissional, você está sempre por ali. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço, Mãe Natureza, por cada ativo que está nessa tribo, por essa tribo ser formada. E eu lhe agradeço, Mãe, por poder ler um comentário de Tânia, que diz que para 2026 tenhamos muitas comidas gostosas, comidas em tribo. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço por cada ativo que está aqui. E Mãe Natureza, mostre para eles o teu caminho, para que eles possam também não ter medo de estar no teu seio e para que eles possam se aninhar e se transformarem e poderem ser pessoas melhores. Eu lhe agradeço pela paz, eu lhe agradeço pela cura, eu lhe agradeço pela vitalidade que você me traz. Muito, muito, muito agradecida. E eu lhe entrego a gratidão. E eu lhe entrego a paz. Para que você possa ficar direitinho, direitinho, arrumadinho, arrumadinha, aninhadinho, aninhadinha, cheirosinho, cheirosinha, elegantíssimo, elegantíssima, grata, grato. Fique com a paz. Essa que me habita nesse momento. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço por fazer parte dessa tribo.